Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado, nessa jornada missionária te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quinta semana da Páscoa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não os Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viveremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, o Evangelho de hoje tem uma beleza profunda. As palavras de Jesus são claras e objetivas. Não deixa dúvidas no nosso coração. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele nossa morada. Ou seja, olha como é lindo o Evangelho de hoje para nós. Dando uma sequência do Evangelho de ontem, quando Jesus dizia claramente para Tomé, lembra de Tomé, sobre essa relação dele com o Pai: quem me viu, viu o Pai, quem fala comigo, fala com o Pai. E mais uma vez a insistência de Jesus de falar desse relacionamento, de falar do Pai, e agora ele fala da palavra. Quem me ama guarda a minha palavra. Ou seja, Jesus é carne, palavra, verbo, que se faz carne, e ao mesmo tempo é Deus, e ao mesmo tempo é o Pai que fala no Filho, o Filho fala no Pai. É uma ciranda, é um envolvimento tão grande, como se nós fundíssemos o sal e o açúcar, e você não descobre o que é sal, o que é açúcar, porque está tão junto, tão junto, tão junto, que tornou-se a mesma coisa. Então, entender esse relacionamento não é fácil de entender, porém é a verdade, é a pura verdade. Isso nós precisamos entender, né? Faremos nele nossa morada. Aquele que ama a palavra, aquele que vive pela palavra, aquele que se esforça em saborear a palavra, Jesus diz: faremos, ou seja, o Pai e o Cristo fará em nós sua morada. Veja bem, amados irmãos, é muito forte isso. Ser morada do Pai. É interessante que, não sei, eu acho que cada vez mais a gente vai vivendo, né? Vai vivendo a vida cristã, a vida católica, a vida do Evangelho, e vamos nos descobrindo um amor profundo
do Pai que nós não tínhamos talvez percebido antes. Mas é verdade, o que Jesus diz é verdade, que me vê ver o Pai. Então, esse amor que nós vivemos pela ação do Espírito Santo, e aqui esse evangelho de hoje vai trazer a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos recordará tudo. Então, sempre foi a ação do Pai no Filho, sempre foi. Nunca foi o Filho sozinho, sempre foi o Filho e o Pai. Tudo que o Filho fez foi por graça do Pai. Então, entendamos claramente que a beleza do Cristo de fazer as obras, de fazer até os milagres, foi a beleza do Pai. Quem me viu, viu o Pai. E hoje o Evangelho deixa dessa forma tão bonita para nós, né? Ele vai dizer com tanta clareza: quem não me ama não guarda a minha palavra. E não há diferença entre palavra do Evangelho e o Evangelho. Ou seja, a palavra do Evangelho e a pessoa de Jesus. Não dá para separar Jesus da palavra. Não dá para separar Jesus do Evangelho. Se eu estou proclamando o Evangelho, eu estou proclamando o Cristo. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Ou seja, viver sobre esse cuidado, esse ensinamento, essa palavra que se faz carne todo dia, toda hora. É Jesus, palavra, ruá, verbo, que se faz carne. Ou seja, é Jesus que fazendo carne torna-se para nós a presença ardorosa e amorosa do Pai. E é tão bonito essa relação. E bonito maior, mais ainda é começarmos a olharmos para o Pai com mais intimidade. É mais bonito tentar entender esse Pai que está totalmente sempre conosco e que assiste os nossos sofrimentos, nossas angústias e acompanha nossas angústias. O Pai que está e que se faz presente no meio de nós. Como é importante entendermos essa pedagogia do Evangelho de hoje, da Palavra de Deus de hoje. É Jesus que faz presente. E é muito bonito, repetindo aqui, o Evangelho e Jesus é a mesma coisa, é a mesma pessoa. A palavra se fez carne, ou seja, Jesus, palavra, Evangelho se faz carne, Jesus habita em nós. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho. A nossa relação com Cristo de forma nenhuma não é apenas um sentimentalismo, um sentir no interior. É muito mais, é reacender essa verdade dessa intimidade de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Quer ver o Pai? Olha para Jesus. Quer experimentar o Pai? Experimenta Jesus. Então, que hoje essa palavra de Deus possa direcionar de forma forte o Evangelho, que é fonte de inspiração para a nossa vida, nosso dia a dia. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a casa para cuidarmos de sacerdotes, amarmos os sacerdotes. Que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê fidelidade na continuidade do amor a Jesus pelo Santo Evangelho e o amor ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.